Olá meus amigos, estamos de volta aqui para gravar um novo vídeo, né? Continuando aí o estudo do livro do Apocalipse. E hoje a gente vai estudar o capítulo 5 desse livro, né? E tem muita coisa aqui, irmãos, para a gente estudar nesse capítulo aqui, né? Se a gente for pegar os mínimos detalhes que tem em cada capítulo aqui, meia hora seria pouco, porque tem muita coisa em cada capítulo do livro do Apocalipse. Só nesse capítulo aqui você vai ver o tanto de informação que temos para aprender nesse livro aqui, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente vai aprender hoje nesse livro, nesse capítulo. Então vamos lá. Aqui o título diz assim: a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro, certo? Vamos analisar os versículo por versículo. Nesse capítulo aqui eu vou ler até os versículos que eu não marquei, porque aqui tem muita coisa interessante, irmãos. Olha só o que a gente vai aprender aqui, ó. O livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Vamos lá. Versículo 1 diz assim, ó: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vamos analisar primeiro esse primeiro versículo aqui. O que a gente aprende? Aqui está falando claramente, dizendo aqui, ó, que João, na visão que ele teve, né, ele diz que viu, né, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Existia alguém, João teve a visão de alguém sentado no trono. E quem que era esse alguém que estava sentado no trono? Se você voltar aqui no capítulo 4, você vai ver aqui a visão do trono de Deus. E aqui mostra, né, os detalhes que tem sobre a visão que João teve do trono de Deus. Diz assim, ó: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Certo? E olha só que interessante. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroadas de ouro. E quem que estava sentado no trono, a gente vai ter que vir aqui, ó, no versículo 17. Vamos ver aqui o versículo 11, né? Vamos ver a partir do versículo 10. Os 24 anciãos, que eram aqueles que estavam sentados nos tronos, né, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adoraram o que vive pelo século dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder por todas as coisas. Tu criastes, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quem estava sentado no trono aqui, irmãos, claramente a própria Apocalipse está explicando para nós que era o próprio Deus que estava sentado no trono. E o que diz? Diz interessante aqui que diz que ele, Deus, né, estava sentado no trono, ele tinha um livro na mão. Ele tinha um livro na mão. Porém, esse livro é muito diferente de todos os outros. Por quê? Porque fala que esse livro ele estava escrito por dentro e por fora. O livro, como a gente conhece, todos eles são escritos somente por dentro, né? Apesar de que atrás, né, na capa, tem algumas informações. Porém, esse aqui é especial, porque ele é escrito, as informações dele, tanto dentro como fora do livro, certo? Escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Era um livro na mão de Deus. Esse livro está escrito por dentro e por fora, porém esse livro estava selado, ou seja, estava fechado, estava com selo. E quantos selos tinha? 7 selos. Antes de eu entrar nos detalhes aqui, irmãos, desse livro aqui e ver essa parte aqui por dentro e por fora, eu quero que a gente dê uma olhada aqui, ó, nessa parte 7 selos. Se você dá uma analisada bem profundo no livro de Apocalipse, você vai ver que essa palavra aqui, 7, ela aparece muitas vezes só no Apocalipse. Eu pesquisei aqui no celular, aqui na Bíblia do celular, e pesquisei quantos versículos aparece, né, a palavra 7. 30 versículos da Bíblia aparece a palavra 7. Então se mostra muitas vezes a mesma palavra, então é algo muito interessante a se estudar, a se analisar.
olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos voltar aqui no primeiro capítulo, né? Olha só, falando do 7, né? Olha só para você ver a quantidade de versículos que tem a palavra 7. E por que que tem tantos versículos falando desse 7? Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, né? Aqui fala João, as 7 igrejas, né? Que fala 7 igrejas. Aqui a gente vai no versículo 11, olha só o que diz. Dizendo ao que vês, escreve em livro e manda as 7 igrejas, versículo 12, 7 candeeiros, versículo 16, 7 estrelas, versículo, vamos ver o próximo, versículo 20, está escrito aqui, ó, 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 1, 7 estrelas. Capítulo 3, versículo 1. Olha só a quantidade, irmãos, de versículo que fala de 7. Ó, pode olhar aí na sua Bíblia que tem essas mesmas coisas aí, irmãos. Ó, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 4, versículo 5. Olha só o que diz. Aqui diz assim, ó, 7 tochas de fogo, 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, é o que a gente acabou de ler, né? 7 selos. Versículo 5 diz o que? Aqui diz, ó, 7 selos. Versículo 6, 7 selos, 7 Espíritos de Deus. Capítulo 6, versículo 1. Olha só, mais um versículo falando de 7 aqui. Aqui, ó. Versículo 1 diz assim, eu vi o cordeiro, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Capítulo 8, versículo 2. Aqui diz, ó, então vi os 7 anjos. Versículo 6 diz assim, ó, então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Capítulo 10, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tô passando rápido, irmãos, porque tem muita informação para a gente estudar. Capítulo 10, versículo 3. Aqui diz aqui, ó, 7 trovões. Versículo 4, 7 trovões. Capítulo 11, versículo 13. Aqui do lado, ó. Aqui diz aqui, ó, 7.000 pessoas. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram neste terremoto 7.000 pessoas. Por que não foi 8.000 pessoas, 6.000 pessoas? Por que 7.000? Porque esse número 7 é tão falado no livro de Apocalipse. Eu não acredito em coincidência não, irmãos. Eu acredito que se tem o número 7, então é porque é algo muito interessante a se estudar. Capítulo 12, versículo 3. Olha só o que aqui diz, aqui do ladinho, ó. Aqui diz assim, ó. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. 13, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Capítulo 15, versículo 1. Para você ver a quantidade de versículo que tem com esse número 7. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, né? Versículo 6, aqui embaixo, ó, o que é que diz? E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Versículo 7, então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças. Versículo 8, 7 flagelos dos 7 anjos. E capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, né? E derramarei pela terra as 7 taças. Capítulo 17, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima página. 17, versículo 1. Aqui, ó. Capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças. Versículo 7 diz assim, ó, 7 cabeças. Versículo 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Versículo 11, 7 aqui, ó, e a besta que era
e não é, também é ele o oitavo rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. E o último versículo se encontra aqui no capítulo 21, versículo 9, falando do número 7, capítulo 21, versículo 9, bem aqui no finalzinho, ó. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva e a esposa do Cordeiro. Irmãos, eu não acredito em coincidência, eu acredito que tem um plano que Deus, Jesus, ao revelar a João, né, os símbolos, os mistérios do Apocalipse, né, que não é nada misterioso o livro de Apocalipse, é uma revelação, por isso que o primeiro versículo do Apocalipse já fala, né, revelação de Jesus Cristo. Então, por que será então que existe tantos números 7 no livro de Apocalipse? O que você acha, irmãos? Por que tem esse tanto de versículo que fala do número 7? O que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo, creio que é o versículo 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para você ver uma coisa. Olha só, as pessoas podem olhar aí, ó, na sua própria Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Eu acho que é o 8, né? Diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por que será que Deus, Jesus, né, falou tanto do número 7 no Apocalipse e João escreveu tantos versículos falando do número 7? Deus já falou lá no Êxodo, né, para o povo lembrar, né, do dia de sábado para o santificar, o 7º dia da semana para o santificar. E parece que propositalmente Jesus ele pede para João, né, escrever esses números 7 de propósito, para ver se a pessoa desperta e vê que esse número 7 é um número muito especial. E vamos lá então para os detalhes, irmãos. Só falei aqui para vocês entenderem que o Apocalipse, a quantidade de versículos 7 são muitos aqui no livro de Apocalipse, né, que você acabou de ver. Então vamos lá. Que livro é esse aqui que Deus estava segurando na mão, que estava selado com 7 selos? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um livro, né? Observe os detalhes. Um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Um livro. Temos alguma referência aqui no Antigo Testamento que fala de um livro também que estava selado. Tá aqui, ó, Isaías 29, versículo 21. Isaías capítulo 29, não era o versículo 21, é o 11, certo? Tá escrito assim, ó. Lembra como é que está escrito lá no Apocalipse, né? Um livro selado, ó. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei ler. Olha só que interessante. O livro de Apocalipse e o livro de Daniel é um livro cheio de simbolismo. Há um tempo bom atrás, principalmente na época lá de Jesus, as pessoas liam o livro de Daniel e não compreendia, certo? Se você for lá no livro de Daniel, você vai ver que Deus falou para Daniel selar o livro. A gente vai ver mais na frente aqui, ó. Então, o livro de Daniel é um livro que estava selado. As pessoas liam aquele monte de símbolo, né, daqueles animais ali, não entendia até um tempo atrás. Até que entrou na história um homem chamado Guilherme Miller. Ele estudou profundamente o livro de Daniel, né? E ele entendeu muitas coisas ali. Ele foi estudando e examinando versículo por versículo e fazendo ligação com outros versículos de profecias da Bíblia. E aí ele foi entendendo o que significava todos aqueles símbolos. Ou seja, havia uma época que as pessoas não entendiam o livro de Daniel, né? E principalmente o livro também de Apocalipse, porque é um livro selado que ninguém entendia. E o que diz esse versículo? Toda visão, a visão que Daniel teve, né? A visão de João também, toda visão se tornou como as palavras de um livro selado. Se é selado, então ninguém consegue entender, porque está fechado. Que se dá o que sabe ler. Mesmo se você entregava o livro de Daniel para alguém que sabia ler,
ele não entendia aquele simbolismo, né? Por isso que aqui fala, que se dar ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não posso porque está selado. O livro aquele livrinho que a gente acabou de ver ali, no capítulo 5 de Apocalipse, era um livro que estava na mão de Deus e ele estava selado. Como que alguém pode ler um livro se ele está fechado? Não tem como, certo? Lê isto, peço-te, e ele responde, não posso porque está selado. Aí aqui acontece o que? Dá-se o livro ao que não sabe ler. Se uma pessoa que sabe ler não consegue ler, decifrar o livro de Daniel por causa do simbolismo, imagine para alguém que tem dificuldade de leitura, né? E dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não sei ler. Então, meus irmãos, eu fiz uma ligação bem interessante lá com aquele versículo de Apocalipse, com esse aqui por causa desses detalhes, de um livro selado. E assim como o livro de Apocalipse e Daniel é um livro bem difícil de entender, porém, você vai ver que o Apocalipse mostra que vai ter alguém, você vai ver que teve alguém que abriu o livro que estava selado na mão de Deus. E a gente vai ver agora. Vamos lá. Vamos voltar lá em Apocalipse, né, capítulo 5, versículo 1. Então aqui está, irmãos, um livro que estava na mão de Deus, né, um livro que estava escrito por dentro e por fora, e ele estava selado com 7 selos. Então vamos lá. Tem alguma referência aqui no Antigo Testamento também falando a respeito desse aqui. É um livro que estava escrito, né, por dentro e por fora. Vamos ver aqui em Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Vamos ver o que a gente aprende lá. Então estamos aqui, irmãos, e lembrando que o livro de Ezequiel é um livro profético, tem muitas profecias nele aqui. E os livros proféticos, muito interessante que eles fazem ligação um com o outro. Alguns versículos explicam o outro versículo do outro livro. Olha só o que diz aqui, ó, visão do rolo de um livro, certo? Como a gente está falando lá de um livro, né, que estava na mão de Deus selado. Olha só o que diz aqui, ó. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te ensujas como a casa rebelde, certo? Abre a boca e come o que eu te dou. Essa parte aqui é bem interessante você guardar na mente aí, porque mais na frente a gente vai ver essa abre a boca e come o que eu te dou. Preste atenção. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Até aqui tudo bem, né? Um rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Algo bem semelhante do versículo que a gente acabou de ver em Apocalipse 5:1, né? Era um livro que estava escrito por dentro e por fora. E aqui Ezequiel dá um detalhe aqui, ó. Porém, talvez aqui ele não está se referindo ao mesmo que está lá em Apocalipse, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que ele diz, ó. Nele, dentro do livro, né? Nele estava escritas lamentações, suspiros e ais. Vamos ver mais aqui, ó. Certo, então aqui Ezequiel dá alguma explicação aqui, né, do que estava escrito nesse livro, que ele teve uma visão, né, e aqui diz mais aqui embaixo, ó, ainda me disse, filho do homem, come que achartes, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e nele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e da boca me era doce como mel. Olha que interessante aqui, irmãos, que aqui você vai ver que faz uma ligação com Apocalipse capítulo 10, versículo 10. Aqui fala que Ezequiel ele comeu esse livro, né? Na boca era doce como mel. E lá em Apocalipse fala que João também comeu do livro que o anjo deu para ele, e na boca era doce como mel, porém no estômago dele lá era amargo. Olha só que semelhança bem interessante que tem esses versículos aqui de Ezequiel com o livro de Apocalipse, porque aqui fala de um livro, lá fala de um livro, capítulo 5 de Apocalipse. Aqui fala que estava escrito por dentro e por fora, Apocalipse fala que estava escrito por dentro e por fora. Lá no Apocalipse 10 fala que o livro, que João comeu o livro, era doce na boca, igual mel. Aqui fala que Ezequiel também comeu o livro e era doce como mel. Olha só que interessante os detalhes, né? Que faz ligação com o livro de Apocalipse. Então vamos continuar, vamos voltar lá em Apocalipse e ver o que a gente pode aprender mais. Apocalipse 5, versículo 1.
Então aí, irmão, a gente acabou de ver lá em Ezequiel, né, escrito algumas coisas bem semelhantes com esse versículo que a gente acabou de ler. É um livro escrito por dentro e por fora. Tá, vamos lá. Aqui fala que era um livro todo selado com 7 selos. Agora a gente vai lá em Daniel capítulo 12, versículo 4. Você vai ver que o livro de Daniel, ele foi um livro selado. Vamos lá em Daniel 12, versículo 4. Aqui estamos no livro de Daniel, capítulo 12, aqui, versículo 4, se encontra aqui, olha só. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha só que interessante, meus irmãos. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O livro que está no capítulo 5 de Apocalipse fala que ele estava selado com 7 selos. Aqui Deus fala para Daniel selar o livro, né? Selar o livro dele até o tempo do fim. Ele vai estar selado até o tempo do fim. E interessante que diz aqui, ó, muitos esquadrinharão o livro, vão esquadrinhar o livro de Daniel. E o que aconteceu? Depois de Guilherme Miller para cá, muitas pessoas começaram a estudar profundamente o livro de Daniel e Apocalipse e passaram a descobrir o que significava aqueles símbolos que tem de animais no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse. Aí aqui a profecia se cumpre, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O saber, o conhecimento dos livros de profecias, principalmente Daniel e Apocalipse. Então era um livro selado, hoje já não é mais porque a gente entende ele. E por que a gente entende? O próprio Jesus, ele que desatou, está desatando os selos, provavelmente só parece que só tem um selo para ser aberto. Mas ele mesmo, Apocalipse vai dizer que foi ele mesmo que abriu, né, o livro que estava fechado, que ninguém podia abrir. Vamos voltar lá em Apocalipse e vamos continuar o nosso estudo, né? Aqui em Isaías, o que a gente leu, né, naquela hora lá, Isaías 29:11, a gente viu falando sobre o livro selado. E aqui a gente viu que o livro de Daniel era um livro que estava selado e os selos foram abertos. Então vamos voltar em Apocalipse. Então aí, meus irmãos, compreenderam aí primeiro essa primeira parte aí deste livro de Apocalipse capítulo 5, certo? A gente viu aí então esse livro aqui então que estava na mão de Deus, aqui era o desenrolar da história da humanidade, certo? E aqui a gente vê o livro de Daniel, ele resume a história do que iria acontecer, a história do mundo inteiro. Certo? Ali ele conta em resumido o que iria acontecer nos governos mundiais até a volta de Jesus, o reino de Cristo eternamente, os mortos vão ressuscitar, tudo isso está lá no livro de Daniel. Então aqui a gente entende que esse livro que estava na mão de Deus, que estava selado, era o livro de Daniel. Por quê? A gente vai adiante, vai estudando mais outros versículos que vai falar sobre isso, e você vai perceber que dentro da história aconteceu uma profecia que está lá em Apocalipse 10, versículo, acho que é o versículo 1. Lembra que eu falei que Ezequiel, que a gente leu lá de Ezequiel, que ele comeu o livro, né? E na boca dele era doce como mel. E aqui também, né? João também, né? Ele come esse livro e na boca dele era doce como mel, porém no estômago era amargo. Aqui no versículo 10, olha só o que diz, ó. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. O que será que significa isso aqui? Que João comeu esse livro, lembrando que lá em Ezequiel também, Ezequiel comeu o livro, era doce. Aqui, o interessante é que fala que comeu o livro era doce, porém no estômago dele era amargo. Aqui é uma profecia que ela se cumpriu, e a gente vai estudar no próximo vídeo, né? Continuação aqui do capítulo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha só que interessante, irmão. A gente gastou 24 minutos até agora só para estudar o primeiro versículo do capítulo 5 de Apocalipse. Aqui é para você ver que o livro de Apocalipse precisa você estudar e examinar bem profundo para você entender o que tem, que Jesus tem a revelar para nós em cada versículo desse livro de Apocalipse. Então, para o vídeo não ficar muito longo, irmãos, é isso aí. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo,
A gente vai fazer mais vídeos ainda aí para você estudar e se aprofundar na palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar. Deixa um joinha aí e compartilhe o vídeo se você quiser, que outras pessoas também tenham esse conhecimento. E fique ligado nesse número 7 no livro de Apocalipse, que todos os livros, todas as Bíblias têm esse tanto de número 7 nesse livro. Por que será, hein? Para você meditar aí e pensar muito bem, tá? Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.